Olá, eu sou Frederico Caldas e nós vamos iniciar agora a aula sobre como dar e receber feedback. Essa aula foi pensada especialmente para você que é líder, para você que está se preparando para assumir uma função de liderança e, por que não dizer, para você que é um liderado. A arte de dar e receber feedback é uma das ferramentas mais importantes no ambiente empresarial e se destina a todo um processo de melhoria, todo um processo de aperfeiçoamento dentro da organização e um dos instrumentos mais poderosos para trabalhar também o aspecto do engajamento, o aspecto motivacional e, por que não dizer, todo um trabalho de melhoria constante do desempenho, do comportamento e da atuação dos profissionais dentro de uma organização. Nós começamos a falar sobre o feedback, especialmente da importância que o líder desempenha nesse trabalho de dar esse retorno, de promover essa avaliação individualizada dos seus profissionais, dos seus liderados. Há uma crença genuína de que os líderes têm muita dificuldade de trabalhar essa questão do feedback. Há relatos inclusive, de líderes que admitem ter uma certa dificuldade, até certo ponto, um temor desse processo de feedback. Muitos se revelam despreparados para essa tarefa tão importante da gestão das pessoas, da organização e, de alguma maneira, esse desafio para os líderes da organização, ele evidencia quão importante é essa ferramenta e como é fundamental para os profissionais terem esse feedback, seja o feedback positivo ou aquele que chamamos de feedback de desenvolvimento. Há questões importantes quando falamos sobre feedback e até considerar que o feedback ele começa antes da própria ação do retorno em si, do feedback em si, com toda a legitimidade que se constrói na relação do líder com os seus liderados. Essa legitimidade, esse reconhecimento por parte dos liderados acaba sendo um facilitador na hora de dar esse feedback, principalmente porque ele deve ser muito específico na hora de falar sobre desempenho, sobre conduta e sobre resultado. Essa atividade do feedback, ela é muito importante na organização porque é um trabalho permanente de retorno, de resposta à conduta dos profissionais, à conduta dos liderados, especialmente no que se refere aos seus desempenhos em relação àquilo que foi contratado, ou seja, ao papel, às tarefas, ao contrato que foi celebrado entre a empresa e o profissional. Então, tudo aquilo que tiver previsto no contrato, todas as atribuições, as responsabilidades que são atribuídas ao profissional, no momento do feedback é feita toda uma avaliação desse contrato, especialmente para que ele possa ter, da maneira mais fidedigna possível, esse retorno. Lembrando que a palavra feedback é, numa tradução literal, uma retroalimentação, uma resposta, um retorno. Que se na comunicação nós falamos do feedback como um processo de resposta ao estímulo do emissor, no processo de gestão de pessoas, o feedback se caracteriza exatamente por essa avaliação de desempenho, por essa possibilidade de melhoria constante, de aperfeiçoamento. O objetivo é exatamente esse, é de alguma maneira permitir que seja consolidada uma ação que venha ajudar as pessoas e, como consequência disso, que elas possam melhorar o seu desempenho. Há que se ter muito cuidado nesse processo e talvez isso explique um pouco essa grande preocupação ou até resistência mesmo. É evidente que muitos líderes
eles lidam com muita dificuldade com essa questão do feedback, muitos revelam até uma certa tensão, noites de insônia quando estão às vésperas de um feedback, mas isso de alguma forma só demonstra a importância que tem para o líder trabalhar toda essa capacitação, toda essa habilidade e todo esse processo que precisa acontecer da maneira mais isenta possível, da maneira mais precisa possível e que se restringe a todo um comportamento, a todo um processo de avaliação de desempenho e que seja o máximo possível desprovida da questão da pessoalidade, da parcialidade. É claro que nós somos seres humanos e muitas das nossas ações são contaminadas por questões pessoais, por questões emocionais, mas é preciso que o líder se prepare tremendamente para fazer com que esse momento seja a consagração de todo um processo mais isento possível, o mais objetivo possível, que sirva efetivamente para promover eventuais correções. É importante dizer como essa ferramenta é essencial para trabalhar a questão do reconhecimento também, no caso do feedback positivo. Então, ele tem exatamente essa destinação. Ele visa a melhorar, a otimizar o desempenho das pessoas na medida em que elas recebem essa resposta, esse retorno da análise comportamental, da análise que se refere à questão do desempenho dentro da organização. E ele, mais do que nunca, ele está ali como um instrumento para validar os aspectos positivos ou mesmo para invalidar um comportamento ou uma realização que não tenha sido adequada, que não esteja em conformidade com os princípios, com aquilo que foi contratado, com o planejamento, e isso precisa ser feito de uma forma muito objetiva, de uma forma que não seja transmitido para o liderado que há algum tipo de interferência, uma espécie de perseguição. Nem sempre as pessoas reagem bem quando recebem um feedback. Muitas das vezes há um sentimento de negação, eventualmente pode acontecer até uma espécie de uma revolta em relação àquele feedback, mas a maneira como ele é conduzido vai exatamente minimizar essa possibilidade do liderado ter respostas inadequadas, muito embora nem sempre as pessoas reagem de uma maneira adequada em relação a esse feedback. Muitos veem como uma espécie de frustração diante daquela avaliação que foi feita pelo líder. Então é um processo muito delicado, mas também extremamente importante. E essa complexidade do feedback, essa complexidade que a empresa tem em relação a dar esse retorno e essa resposta, elas só demonstram como é um processo que tem que ser levado muito a sério e tem que ser feito da maneira mais isenta possível para que ele tenha um grau de legitimidade e de aceitação muito grande, porque, como eu falei, ele se destina à melhoria do desempenho profissional. Bom, e aí a questão da ética, ela é fundamental porque ela é a principal baliza nesse processo. Mais do que indicar o que é o certo, o que é o errado, a questão da ética envolve aspectos muito importantes, como a questão da impessoalidade, da questão da discrição. Em hipótese alguma, o processo de feedback pode parecer algo que é fruto de um senso comum, de uma fofoca, de um disse-me-disse, de uma briga pelo poder dentro da empresa, que é, infelizmente, uma realidade muito, muito próxima do que muitas organizações enfrentam hoje, por conta da competitividade mesmo, da ascensão interna, daquela disputa
pelo poder, que implica invariavelmente algum tipo de conquista, algum tipo de melhoria salarial, a própria ascensão aos cargos mais elevados, a posição de chefia, o papel do líder, enfim. Então, a questão da ética ela vai balizar todo esse processo de feedback, colocando ali alicerces muito sólidos e que deem a isso, que deem o caráter de transparência, o caráter de objetividade, o caráter de profissionalismo e que não paire qualquer dúvida sobre esse princípio tão importante dentro da organização. Então, a ética é importante nesse sentido, é essa isenção que vai tirar toda a possibilidade de gerar algum tipo de dúvida quanto à questão de posturas que um determinado liderado pode ter e o grau de complexidade que se tem hoje na questão das relações interpessoais, na questão das escolhas, na questão dos valores. Tudo isso hoje, dentro da empresa, são temas que devem ser tratados com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito. Portanto, a ética é, sem dúvida alguma, uma base fundamental para nortear todo esse processo e garantir uma total isenção nessa avaliação e tentar extrair qualquer possibilidade de contaminar esse processo de avaliação de questões de pessoalidade, questões de opinião, do que eu acho, é sempre pautado em questões muito objetivas. Bom, e mais do que nunca, esse processo ele deve ser baseado num senso crítico e não num senso comum, que confira ao processo de dar e receber feedback algo que vá se naturalizando, porque de fato ele faz parte da estrutura, faz parte do contrato que se estabeleceu entre o líder e o liderado, faz parte do contrato que se estabeleceu na hora que o profissional foi contratado. Havia toda uma descrição do perfil, das atividades, das tarefas, o que se espera de um profissional e como consequência disso, todo um conjunto de valores, toda uma questão prevista na identidade estratégica da organização que precisa ser, de alguma forma, respeitado. Então, todos os conjuntos de valores, todas essas questões que são muito caras para as organizações, a sua missão, a sua visão, isso tem que estar pactuado de uma maneira muito transparente desde o início. Da mesma maneira que os critérios para dar o feedback, eles precisam ser o mais transparentes possível, eles precisam ser objetivos, eles precisam ser verificáveis e, da mesma maneira, eles têm que ser absolutamente claros, são parâmetros que precisam ser absolutamente claros. Então, quando a gente lida com pessoas, nós sabemos muito bem que não é uma equação matemática, porque o ser humano ele tem o seu grau de pessoalidade, de subjetividade que precisa ser respeitado. Mas esse processo ele precisa ser o mais transparente possível, baseado em critérios os mais objetivos e principalmente para quem está recebendo o feedback, portanto, para o liderado que está recebendo o feedback, todas aquelas observações que foram feitas, sejam elas positivas ou de desenvolvimento, precisam ser verificáveis, precisam ser coisas absolutamente passíveis de uma avaliação muito clara e muito tranquila para quem está recebendo o feedback. Bom, e por si só, o feedback ele se constitui num esforço, num movimento da organização para uma melhoria, um aperfeiçoamento constante. Porque aí é importante dizer o seguinte, essa melhoria do profissional implica ganhos pessoais, porque ele está,
de alguma maneira melhorando a sua qualidade, a sua eficiência, a sua eficácia, a sua efetividade, ganha a organização, a própria empresa, na medida em que o profissional vai crescendo, vai se aperfeiçoando, e o próprio negócio em si, quando se trata, por exemplo, de uma empresa prestadora de serviço, o destinatário daquele serviço também ganha, o destinatário do produto da empresa também ganha, porque em tese a gente tem um profissional melhor. Então o feedback tem esse conceito, tem essa essência, que é exatamente buscar esse aperfeiçoamento, esse crescimento e essa melhoria, que vai ser uma espécie de um jogo ganha-ganha. Todos ganham nesse processo, todos ganham. Alguns autores até falam de uma maneira bem objetiva, olha, tem que se agradecer por ter um feedback. Aquele que recebe o feedback deveria agradecer por estar recebendo aquele retorno, aquela resposta, aquela possibilidade de crescimento, de melhoria, de aperfeiçoamento como pessoa, como profissional, porque por aspectos comportamentais dentro da organização, a gente acaba percebendo também a possibilidade de melhoria em questões pessoais, como disciplina, a gente sabe, há questões aí de falta de cumprimento de prazo, na questão das entregas, eventualmente problemas de relacionamento interpessoal, enfim. Então esses problemas, quando são identificados, eles são importantes para o liderado, na medida em que eles representam uma oportunidade de melhoria. E isso é muito importante, isso é muito legal. Por isso que esses autores falam que quem recebe um feedback bem estruturado, um feedback bem organizado, bem embasado, deveria agradecer por se configurar uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Bom, e o feedback jamais deve se configurar como uma punição. Ele jamais deve se configurar, se caracterizar como uma punição. Ele tem que ser sempre educativo. Educativo no sentido de melhoria, de aperfeiçoamento. É claro que se a empresa tiver que aplicar uma punição, uma sanção, qualquer que seja a natureza, há todo um mecanismo, há todo um processo para que isso aconteça, mas não pode se caracterizar dentro de uma estrutura de feedback. O profissional não pode se sentir ali que está sendo punido por um feedback a partir de um determinado comportamento. Há que se distinguir uma sanção administrativa, uma punição administrativa, de um feedback em relação ao comportamento inadequado. No momento em que o liderado recebe esse feedback, ele tem que perceber claramente o tipo de comportamento, que tipo de erro ele recebeu, para que ele não possa encarar aquilo de uma forma distorcida, entendendo que aquele feedback se caracterizou como uma punição. Então, há que se separar bem esses momentos para você não contaminar a estrutura, não contaminar o processo de retorno, esse processo de resposta e de avaliação do profissional. Bom, a questão do feedback positivo, que por razões óbvias acaba sendo aquele, digamos, mais fácil, melhor. É óbvio que é mais fácil para as pessoas elogiarem, reconhecerem, de alguma maneira esse retorno é importante. Nós sabemos muito bem que o ser humano ele precisa do reconhecimento, isso é muito típico, é muito próprio, e essa resposta acaba trabalhando aspectos motivacionais importantes. Portanto, essa oportunidade de dar o feedback positivo é muito legal, porque você alimenta um ciclo, você alimenta um ciclo virtuoso, você estimula o profissional, e a própria psicologia também trabalha essa questão na medida em que você reforça o comportamento positivo e esperado do seu liderado. Então o líder, ele também não pode se descuidar, porque há situações
em que pode parecer óbvio e aí há que se dizer também, há muitos líderes que têm dificuldade, inclusive, de elogiar. Há muitos líderes que têm dificuldade de reconhecer, com uma visão equivocada, com uma visão míope, de que o liderado não está fazendo mais do que sua obrigação. Essa é uma visão ultrapassada, essa é uma visão anacrônica de liderança. Esse reconhecimento é importante, ele motiva, ele reforça o comportamento positivo, ele consolida a liderança porque ele gera confiança, é uma demonstração até certo ponto de humildade do líder, e humildade é uma das atribuições, uma das qualidades mais relevantes para o líder. Então, não parta do princípio de que o profissional está ali fazendo o que deveria fazer, o que está pactuado, o que está no contrato, não. São oportunidades muito importantes para trabalhar o aspecto motivacional, para trabalhar e reforçar esse comportamento positivo. Então, a questão do feedback positivo a partir dessa análise de resultado, dessa sucessão de resultado, ela tem que estar muito focada no comportamento. Esse comportamento que tem que ser destacado, esse comportamento que tem que ser evidenciado, que tem que ser valorizado, porque na medida que há esse reconhecimento, o próprio liderado acaba internalizando essa conquista, esse olhar, essa percepção, e muitas das vezes esse reconhecimento acaba gerando uma energia ainda muito maior, uma motivação ainda muito maior no liderado, na medida em que ele acaba tendo aquela resposta e ele acaba chegando àquela conclusão: poxa, valeu a pena o meu esforço. A gente às vezes não tem ideia do esforço que o nosso liderado faz para alcançar uma determinada meta. A gente não tem ideia do esforço, da energia, do tempo, do desgaste físico e emocional do nosso liderado para bater uma meta, para cumprir o objetivo da organização. Então, esse esforço, que muitas das vezes é invisível para a empresa, é muito importante que ele seja recompensado nesse sentido. E essa recompensa só vai fortalecer e incentivar esse comportamento não só naquele liderado que recebeu o feedback, mas também em relação às pessoas. Fazer parte de uma empresa que tem essa capacidade de reconhecer, que tem essa capacidade de valorizar as pessoas é muito importante. A gestão de pessoas é hoje, sem dúvida alguma, a maior possibilidade de conferir um diferencial competitivo, de inovação, de diversidade. Tudo isso está muito ancorado na gestão de pessoas. Então, essa visão, essa percepção, esse reconhecimento do outro é um processo em que todos dentro da empresa ganham, não só o liderado que recebe aquele reconhecimento, que recebe aquele feedback positivo, mas isso tem um potencial de se espalhar pela organização, porque mesmo aquele liderado que não teve êxito em bater a sua meta, em que eventualmente cometeu algum tipo de deslize, ele sabe muito bem que aquele comportamento positivo ele é recompensado, ele é reconhecido e ele é valorizado. Então, os benefícios do feedback positivo são inúmeros, eu listo aqui apenas 3. O primeiro é o aspecto da motivação, exatamente esse estímulo externo que acaba atuando dentro de cada profissional, de cada liderado. Nós sabemos que a motivação é uma causa interna, intrínseca, mas os fatores externos influenciam bastante. Então, você reconhecer é um passo muito significativo para que o profissional se sinta motivado, se sinta reconhecido, recompensado, e aquela coisa mesmo de valorização do ser humano, do outro. Isso é muito bacana na organização, isso faz toda a diferença no resultado e tem um impacto determinante no negócio da organização.
A outra é o reforço do comportamento, como eu falei, a psicologia fala muito sobre isso na questão do behaviorismo, ela trabalha muito esse aspecto comportamental e no momento que você reforça esse comportamento positivo, você consolida todo esse esforço, você dá uma mensagem muito clara para os seus liderados de que aquele comportamento esperado é, de alguma maneira, a base para o sucesso de todos na organização. E facilita também o feedback de desenvolvimento, porque quando o profissional recebe um feedback positivo, ele percebe claramente ali que há uma isenção, ele percebe claramente ali que a empresa está preparada para reconhecer, que ela tem uma cultura de reconhecimento e de valorização, e quando vai receber um feedback de desenvolvimento, até para não chamar de feedback negativo, ele sabe exatamente que no momento em que ele atuou de maneira adequada, que teve um comportamento esperado e positivo, ele teve aquele feedback proporcional e teve, portanto, o reconhecimento e a valorização. Bom, como dar o feedback positivo? Aqui alguns passos, na verdade não é bem uma receita, são alguns passos até para caracterizar mesmo o processo, entendendo o feedback como um processo. Primeiro, externar mesmo essa satisfação, esse orgulho, essa questão do pertencimento, essa é uma palavra muito bacana, o pertencimento, principalmente para as novas gerações que começam a desenvolver essa questão da identificação, na verdade, como característica, especialmente essa novíssima geração Z, elas têm uma necessidade muito grande de encontrar propósitos quando estão no mercado de trabalho e aquela crença e principalmente aqueles valores das gerações anteriores, como amor à camisa, aquela identificação. Para essa geração, para essa chamada geração Z, por exemplo, já começou com os millennials também, e especialmente para essa geração Z, eles são muito pragmáticos, então é um processo de conquista, é um processo mesmo de envolvimento ali que a empresa tem que buscar. Porque essa galera, esses jovens que estão chegando agora, eles são muito pragmáticos, eles estão muito ali em busca de um propósito, as coisas têm que fazer um sentido muito claro para todos eles. Então, demonstrar essa satisfação e esse orgulho é um passo muito importante. O outro é citar o resultado, né? Citar o resultado que deu origem a esse feedback positivo, seja uma meta que foi atingida, a questão comportamental, um trabalho que foi apresentado, um projeto, um planejamento bem feito, as entregas dentro do prazo. Então, podem parecer pequenos reconhecimentos, mas esses gestos todos somados, eles acabam ficando ali numa espécie de poupança. Você vai ali acumulando aspectos positivos, coisas legais. Isso vai gerando bastante uma relação muito produtiva e muito saudável entre o líder e o liderado. O outro, enfatizar esse comportamento. Insisto, a questão do feedback tem que sempre estar muito centrada na questão comportamental. Então é importante enfatizar isso, deixar bastante claros os critérios que foram utilizados para aferir e para dar essa resposta para o liderado e explicitar quais foram os impactos causados por esse feedback positivo, por esse comportamento em especial. Ou seja, que impacto se gerou, por exemplo, a partir de um evento que foi bem realizado, de um planejamento que foi feito dentro do tempo, dentro do prazo, que o resultado foi absolutamente dentro do esperado, que superou as expectativas, enfim. Então, esse deve ser um bate-papo muito franco, deve ser um momento muito importante, coroar mesmo essa relação entre o líder e o liderado dentro da ótica da gestão de pessoas. E, por fim, encerrar enfatizando esse comportamento, ou seja, recomendando que esse comportamento seja mantido, dizendo quão importante é para a organização que as pessoas atentem e de alguma maneira
sigam esses princípios, estejam em sintonia com os objetivos do negócio. O líder tem esse grande desafio, é ele quem traduz todo o planejamento estratégico, todas as questões estratégicas, e ele traz isso para o nível de execução do dia a dia. Ele é aquele que vai alinhar toda a questão estratégica para o nível de execução e a busca dos resultados. Então, esse processo, essa cadeia, esse ciclo, ele é muito importante na medida em que os seus liderados contribuem para que esse ciclo de sucesso seja alcançado e que isso tenha um impacto nos negócios. Isso precisa ser muito valorizado, muito celebrado dentro da organização. Bom, e o chamado feedback de desenvolvimento, ele, como o próprio nome supõe, ele tem o objetivo exatamente de efetuar, de contribuir para que sejam feitas correções, e ele tem exatamente essa proposta de mudança, ele tem exatamente essa proposta de melhoria, de aperfeiçoamento, quando se identifica que o liderado não teve um comportamento adequado. Isso na gestão do dia a dia, isso precisa ser muito bem notificado, precisa ser de alguma maneira muito bem trabalhado. Eu lembro, mais uma vez, muitos líderes têm uma dificuldade, uma resistência enorme de trabalhar essa questão do feedback, principalmente com o feedback de desenvolvimento. Então eu falo especificamente para você que é líder, não abra mão desse momento. Não abra mão dessa responsabilidade, porque essa responsabilidade é indelegável. Essa responsabilidade é do líder. É muito legal, é muito bacana quando você está ali para dar um tapinha nas costas, para dar um reconhecimento, para dar os parabéns. Mas é muito importante também esse momento de dar o feedback de desenvolvimento, porque é aí que você faz a correção, e é aí que todos crescem. E aí que todos crescem, porque exatamente o erro é que vai ensejar a necessidade cada vez maior de melhoria, de mudança de comportamento, de mudança de postura. E o líder tem um papel fundamental. Ele, inclusive, em momentos como esse, ele pode atrair para si uma função de coach, de fazer uma indicação de caminhos, de correções, eventualmente até uma mentoria também, no momento que você vai não colocar o teu liderado embaixo do braço, não é isso, mas que você vai trazer ele mais para perto, para fazer um acompanhamento maior, para dar uma força para ele e para demonstrar que há todo um interesse da organização e todo um processo mesmo, o mais isento possível, de melhoria. Porque às vezes o que é muito comum nas empresas, quando um profissional acaba tendo algum tipo de um comportamento inadequado, ou quando ele comete um erro, ou quando ele não atinge a meta, enfim, é um medo dele ser marginalizado, dele ser excluído. E aí você vai perder o profissional para sempre. Se você não tiver essa capacidade de resgatar, de retomar o profissional, o liderado, e dar a ele essa oportunidade de crescer, e mais do que isso, estender a mão para que todos cresçam juntos, isso é muito nobre, isso é muito importante para o líder. Então não abra mão dessa possibilidade de trabalhar essa questão do feedback de desenvolvimento, por mais desagradável que possa ser. E aí é o momento de ser assertivo, e aí é o momento de usar as palavras adequadas, e aí é o momento de ser muito maduro, de dar um feedback o mais próximo possível da realidade, para que o liderado receba essa resposta, essa avaliação e essa informação da maneira mais tranquila, mais serena possível. Reconheço que há pessoas que não reagem bem. A tendência normalmente é negar quando se fala objetivamente, olha, você tem rotineiramente chegado atrasado, isso tem tido um impacto muito negativo em relação à sua produtividade, isso não é adequado, porque isso dá também uma mensagem muito perigosa para os seus colegas, porque
Todos têm dificuldades muito semelhantes de transporte, sua vida familiar, e, no entanto, eles cumprem o horário. Então, falando objetivamente e citando um caso, por exemplo, de alguém que não cumpriu ou não vem cumprindo adequadamente com o horário, ou a questão das entregas, ou a questão das metas. Então, essa correção ela é muito importante, porque isso é que caracteriza o feedback. Exatamente essa possibilidade de resposta, não necessariamente apenas um feedback positivo, uma coisa legal, uma coisa bacana, que também é uma resposta, é claro, portanto, um feedback, mas é também esse momento, é um momento crucial para que você não perca o seu liderado, para que você tenha ele próximo e você, junto com ele, pactue uma mudança, pactue uma melhoria e, até certo ponto, possam crescer juntos. Bom, e aí, no caso do feedback de desenvolvimento, é importante rever o contrato, especialmente na hipótese do seu liderado não estar tendo um comportamento adequado, não está tendo rendimento adequado, não ter um nível de produtividade adequado, portanto, tendo algum tipo de impacto no negócio. Então é importante rever o contrato, pergunta a ele, quando você foi contratado, qual era a proposta, quando você foi contratado, qual era o que se esperava de você, o que foi definido, o que foi pactuado quando você foi contratado. Então, ele tem que ter isso muito claro, porque é a forma como ele foi contratado, isso está de alguma maneira documentado. Se ele hesitar ou se de alguma forma não considerar, não caracterizar bem, então pega o contrato, olha aqui, então, só para você lembrar, aqui está expressamente definidas quais são as suas atribuições, quais são as suas responsabilidades, o que se espera de você, qual é a definição do cargo, enfim. Então, todo esse processo mesmo, insisto, da maneira mais transparente, da maneira mais objetiva, isso é uma forma verificável, que o liderado vai ter para perceber como foi feita a avaliação, como está sendo dado o feedback para ele. Isso tudo relacionado ao comportamento, esse foco está centrado no comportamento. Então, a partir desses resultados que foram sendo obtidos e que ensejaram esse feedback de desenvolvimento, há que ser feito um monitoramento depois desse feedback, depois que se dá o feedback para o seu liderado, aí é feito todo um monitoramento ali dos resultados posteriores, e aí não hesite na primeira oportunidade, principalmente tendo um comportamento positivo, já dá esse feedback, enfim, mas esse monitoramento ele é importante exatamente para perceber quais foram as mudanças e qual foi a resposta do liderado em relação ao feedback. E uma outra questão importante, já marque uma reunião logo depois para fazer essa avaliação, para ter o feedback do liderado, como é que ele reagiu, quais são as propostas a partir daquele feedback, daquele momento, marcando a hora, o local, a data direitinho. E aí ele mesmo já vai se encarregar de amadurecer todas as informações, de processar todas aquelas informações. Há muitos casos em que o liderado que recebe o feedback eventualmente reage dessa forma, com negação, às vezes de uma maneira talvez inadequada, ou que pode demonstrar que não está satisfeito, ou que não está convencido. Passado esse período, uma semana no máximo, em que você marca uma reunião, em muitos casos o liderado já vem com uma outra postura, ele já faz uma análise mais criteriosa do que foi falado, ele já pesa, ele já faz uma autocrítica, e essa reunião ela é muito legal porque a partir dela é que vai ser feita toda uma observação posterior em relação às observações que foram feitas, em relação ao feedback que foi dado e, naturalmente, avaliar a resposta e as mudanças que se espera daquele liderado. Bom, aqui alguns passos para dar o feedback de desenvolvimento. Uma das perguntas mais recorrentes nos nossos treinamentos, nas nossas aulas, é com que período as empresas, com que frequência as empresas devem dar feedback. Por conta dessa dinâmica hoje, que historicamente
esse momento do feedback, muitas empresas faziam isso em eventos anuais, passaram a fazer semestrais, eventualmente trimestrais, por conta dessa dinâmica e da forma como as empresas, as organizações hoje funcionam, né, nesse mundo tão acelerado. Esse feedback ele acontece de maneira periódica. Agora, há que se perceber que dependendo do aspecto da oportunidade, esse timing tem que ser imediato. Se um profissional não teve um comportamento adequado e ele tem que receber um feedback de desenvolvimento, não há que se esperar dentro de uma premissa, não vou dar o feedback agora porque nós vamos ter daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Não, isso é imediato. Assim também funciona para o feedback positivo, porque isso tem uma capacidade de dar respostas mais rápidas. Então, não pode perder muito esse timing, mas, sem dúvida alguma, a periodicidade, dependendo do porte da empresa, uma empresa de grande porte, de médio porte, é natural que isso implique investimento, é natural que isso implique uma operação de mobilização aí de recursos bastante acentuada. Então, essas eventualidades, elas têm que ter respostas imediatas, porque elas exigem resultados imediatos. Então, esse timing aí, escolher esse momento certo, vai muito de acordo com a própria cultura, com o negócio, com o porte da empresa, mas não perdendo de vista a necessidade de dar feedbacks imediatos, né, se verificar essa necessidade, seja o feedback positivo, seja o feedback de desenvolvimento. O local também, a escolha de um local adequado, especialmente para proteger da privacidade, para dar todo um caráter também de pessoalidade, evitar constrangimentos, principalmente quando se tratar de feedbacks de desenvolvimento. Dentro de uma cadeia hierárquica, de uma estrutura, não se invalida a possibilidade de ter, por exemplo, um chefe imediato de um liderado, você ter mais de um liderado, desde que você tenha condições de fazer isso da maneira mais isenta possível. Então, esse cuidado, esse respeito à individualidade é importante, porque não se concebe a possibilidade desse momento de feedback representar algum tipo de constrangimento. Bom, a consequência, né, definir como se sentiu, quer dizer, qual foi o impacto desse comportamento inadequado, da necessidade que gerou o feedback. Isso é muito importante, porque isso ajuda a caracterizar o processo como algo isento, como algo baseado num senso crítico, como algo baseado em princípios verificáveis. Então, isso tudo é um impacto muito grande. Olha, por exemplo, a sua dificuldade em realizar as entregas dentro do prazo estipulado acabou representando um prejuízo para o outro setor que dependia da sua entrega, porque havia um cronograma. Então, esse cronograma, ele de alguma maneira, ele deixou de ser cumprido e isso acabou tendo um prejuízo no processo e o resultado não foi o esperado. Dentro de um planejamento, também elaborar um plano de correção em conjunto. Olha, vamos, de alguma maneira, se está tendo problema com relação ao horário, vamos pactuar alguma questão, eventualmente uma mudança no seu turno, no seu horário, é possível, ou uma recomendação de que você acorde mais cedo, de que você procure um meio de transporte que vá te levar para o trabalho de uma maneira mais rápida, enfim. Essa construção em conjunto é muito importante, porque ela demonstra, mais uma vez, todo o interesse da organização na melhoria do profissional, no crescimento, nas correções necessárias, isso é muito importante. Bom, definir esse resultado, o comportamento que gerou aquele resultado. Olha, você tem apresentado problemas de relacionamento interpessoal com seus colegas, isso está gerando um clima de insatisfação, está gerando um clima
de, é, de discórdia no grupo, isso não está sendo legal. Então, evita fazer algum tipo de comparação e que isso se caracterize como uma fofoca, mas alguma coisa que tenha sido observado, ou alguma coisa que tenha sido de alguma maneira verbalizada, isso também é muito importante. Bom, e se esse ponto, se nessa conclusão, se nesse processo, se nesse trabalho for observado alguma coisa positiva, não deixe de mencionar. É muito importante, é muito legal isso. Olha, você está pecando aqui nesses aspectos, mas a gente reconhece que você é um profissional muito qualificado, que você é um profissional que tem uma capacidade de inovação muito grande, então é importante que você corrija esses pontos, porque a empresa reconhece o seu valor, reconhece a sua habilidade, a sua capacidade profissional, isso não pode deixar de ser dito. Então, não que sirva para amenizar, mas apenas para equilibrar e demonstrar isenção e demonstrar especialmente boa vontade e dizer para ele com uma forma muito clara, para o seu liderado, que o objetivo ali é realmente melhorar, é realmente fazer as correções necessárias. E logo depois, na primeira oportunidade, aí volto a dizer, eu já falei, volto a dizer, se o liderado que recebeu esse feedback de desenvolvimento apresentar algum comportamento esperado, adequado e de destaque, é importante que ele receba esse feedback positivo de imediato, porque isso vai, de alguma maneira, dar uma força, isso vai, de alguma maneira, trabalhar ali o aspecto motivacional, colocar ele para cima, levantar o astral do liderado, isso é muito bacana, né? Enfim. Então, por fim, fazer mesmo esse equilíbrio, né, entre os aspectos, os feedback de positivo com feedback de desenvolvimento, fazer esse equilíbrio, enfim. Eu quero, já chegando ao final, destacar mesmo que o papel do feedback de desenvolvimento, ele tem muito na sua essência de correção, de melhoria. Então, não se permita que esse momento do feedback de desenvolvimento, que muitos encaram como um momento negativo, muitos encaram como um grande desafio, principalmente porque muitos temem também a forma como as pessoas vão reagir diante desse feedback negativo. E aí um outro desafio para o líder, que eu insisto, não pode abrir mão desse papel, porque ele é indelegável, ele tem que estar absolutamente preparado e ele tem que estar absolutamente em sintonia com tudo que está acontecendo. Porque se ele é um líder presente, se ele é um líder inspirador, se ele é um líder que tem a equipe na mão, se ele conhece todos os processos. Por isso que eu afirmo que o feedback começa muito antes do feedback, quando ele se caracteriza pela legitimidade do líder. Então, fechando essa aula sobre feedback, eu quero mais uma vez destacar a importância dessa ferramenta de gestão de pessoas, quero destacar o desafio que é para o líder, quero dizer que é muito importante que o líder esteja preparado para dar, sobretudo, feedback de desenvolvimento e não incorrer no erro de imaginar que o feedback positivo é desnecessário porque o seu liderado não está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso não está correto, essa visão é uma visão ultrapassada. O feedback positivo, como nós vimos, ele serve para motivar, ele reforça o comportamento, ele é de alguma maneira a valorização de um ciclo virtuoso que precisa ser estimulado. Então, utilize essa ferramenta, se prepare para esse momento. Eu sei que há muitos líderes que têm insônia, muitos deles têm um certo temor, mas isso faz parte. É preciso ter coragem. E a coragem é também, assim como a humildade, uma das qualidades mais importantes para todo líder. Coragem, humildade, assertividade, uma boa comunicação, equilíbrio, isenção. E baseado em tudo isso,
uma dose muito elevada de ética, certamente vai fazer do seu feedback um instrumento muito poderoso para que as pessoas possam se aperfeiçoar, melhorar o seu comportamento e, como consequência, ter um impacto positivo no negócio da organização. Foi muito legal estar com vocês, muito obrigado e até a próxima.